Fala, Biosistemas, como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Pessoal, hoje, nessa semana, a gente não vai ter aula online, tá? Não vai ter aula síncrona, vai ter somente o atendimento ao aluno. E a gente vai falar nessa semana sobre válvula reguladora de pressão e válvula de retenção aplicada à hidráulica, tudo bem? Vou deixar a aula gravada para vocês aqui no Moodle. E espero que auxilie na compreensão desse conteúdo, ok? Pessoal, vamos lá, vamos para a aula então. Bom, pessoal, vamos falar na aula de hoje sobre válvula de controle de pressão. Essa válvula, ela, além de controlar a pressão, tanto para entrada como saída, tá? Ela pode ocupar ela pode tomar algumas características conforme a instalação e conforme a sua construção. Então, ela pode se tornar válvula de segurança, de sequência, tá? Válvula de descarga, redutora de pressão, válvula de frenagem, tá? E também de contrabalanço. A gente vai ver algumas características delas, tá? Então, aqui mostra a finalidade delas: limitar a pressão máxima de um sistema, regular a pressão reduzidas em certas partes do circuito, e também outras atividades que envolvem mudança de pressão de operação, tá? Então aqui mostra uma válvula de controle de pressão simples, tá? Então você tem o fluido aqui, o líquido, pressionando contra o carretel, tá? E aí, quando esse líquido vencer a força dessa mola, ele vai passar, tá? Ele vai fluir aqui pela saída, tudo bem? Então, aqui pelo parafuso, você acaba regulando qual que é a pressão necessária para que ele vença a força desse carretel, vai ter que vencer a força dessa mola, para que haja essa passagem, tá? Então, a gente vai ver algumas condições relacionadas a essa válvula, também algumas formas de construção, mesmo que todos tenham esse objetivo de controle de pressão, algumas construções diferenciadas que podem ocorrer, tá? De uma válvula para outra, tá? Primeira válvula aqui, pessoal, aqui ele está falando sobre a questão do ajuste, tá? Então, o que acontece? Esse modelo de válvula que eu mostrei para vocês aqui, ó, né? E aí depois aqui na apostila ele mostra ela aberta, tá? Esse modelo de válvula ele é representado dessa forma, tudo bem? Então você tem aqui a mola com uma flecha que representa essa regulagem da pressão da mola. E esse daqui, em tracejado, é a pilotagem. Até na última aula teve, eu acho que foi o Danilo, acabou questionando sobre o que vem a ser o tracejado. Então, o tracejado aqui em pneumática tem esse significado de pilotagem. Então, significa que o próprio fluido do sistema é que faz a pilotagem dessa válvula, tá? E no caso, essa daqui, ó, é uma normal fechada, tá? Porque ela tá, você vê que a flechinha está deslocada aqui, não está no centro. Se ela tivesse aqui, seria uma normal aberta. Mas como ela está deslocada, é normal fechada essa válvula. Tá? A primeira... Deixa eu ver aqui. Então, assim, a primeira aplicação que a gente vê aqui no questão da válvula de pressão, ela funcionando como limitadora, né? Ela funcionando como válvula limitadora de pressão. Tudo bem? Então, o que acontece? Tá? Vamos supor que aqui, essa mola, né, você tenha colocado uma regulagem de 70 quilos, vamos falar assim. Então, e aí você quer manter essa linha com uma pressão de 70 quilos.
tá? Então, o que vai acontecer? Se a bomba estiver gerando uma pressão maior do que 70 kg, essa válvula aqui ela vai abrir quando você estiver acima de 70, ela de fechado vai para aberta e vai permitir que esse fluido a mais, que ia causar uma pressão a mais no sistema, ela volte para o tanque. Então ela acaba limitando a pressão em 70 kg. Ela acaba limitando para a regulagem que você realizou nessa mola aqui. Então a pressão desse sistema vai ficar retido aqui nos seus 70 kg no caso. Tá? Se aqui a pressão subir para 71, 72, ela vai abrir de forma proporcional, permitindo que o líquido volte e essa pressão não acabe aumentando. Tá? Então, através desse ajuste que você faz nessa molinha aqui, você está conseguindo regular qual que é a pressão que vai ter na sua linha hidráulica aí, no caso. Tá? Uma segunda aplicação seria como válvula de sequência. Você percebe que existe uma construção um pouco diferente. Você vê que tem uma válvula de retenção, tá? E você percebe também que existe aqui, ó, um dreno na parte da mola. Então, e também a pilotagem, pessoal, percebe que a pilotagem é após, tá? Então aqui assim, o que acontece? Primeiro, tá? Então a válvula de sequência, tá? Ela é normalmente fechada, tá? Então esse símbolo aqui, essa flecha ela deveria estar deslocada para cá, né? Que está mostrando normalmente aberta, tá? Deixa eu olhar uma coisa aqui, pessoal. Então, o que acontece aqui nessa situação? O que acontece com a válvula de sequência? Aqui existe uma sequência de funcionamento, tá? Esse pistão aqui, ele tem que funcionar primeiro, tá? Do que o pistão da esquerda. Esse tem que funcionar em segunda posição, tá? Então, quando vir o fluido, como não há nenhum impedimento, tá? Primeiro vai ser acionado esse pistão. E aí acontece, a vazão vai tender a vir essa parte. Enquanto esse pistão está enchendo, vai ter uma diminuição da pressão aqui nessa linha, tá? Essa pressão só vai normalizar quando esse pistão já tiver avançado, tá? Já tiver avançado esse pistão aqui. Então, e aí acontece, aí sim a linha vai pressurizar e vai permitir que essa válvula avance, tá? Por quê? Porque você está colocando aqui uma válvula reguladora de pressão, tá? Ligada, você está colocando uma válvula reguladora de pressão desse lado. Então, se não há pressão suficiente, ela não vai atuar. Somente depois que você coloca uma pressão básica, vai acontecer. Então, sequência por quê? Porque ela só permitiu que esse pistão avançasse depois desse pistão, tá? Então, é uma válvula de sequência. E aí, conforme ela vai chegando, né? Ela vai chegando na pressão que você regulou, ela vai percebendo essa pressão na via secundária dela, né? Devido a essa pilotagem, aí ela vai fechando, tá? Ela vai fechando, ok? E depois, quando você tiver que atuá-la, ou seja, quando o líquido tiver que sair dessa válvula aqui em cima, o que vai acontecer? Vai vir aqui pela retenção, né? Porque ela bloqueia nesse sentido, mas no outro ela permite a passagem para que o líquido vá embora. Tudo bem? Mais embaixo tem mostrando essa válvula
funcionamento dela melhor. Temos também a válvula de contrabalanço, tá? Aqui você vê diferença em relação à limitadora. Você vê que tem uma válvula, aqui tem a válvula de retenção também, tá? Só que você está lendo na entrada, mas ela tá ligada como se fosse de ponta cabeça, né? Aqui no circuito. Então essa é uma válvula de contrabalanço. Por quê? Tá? O que acontece? Você tem aqui nesse pistão, ó, você tem uma carga, tá? Então, quando o líquido tem que entrar, beleza. Quando ele tem que fazer com que essa carga suba, tranquilo. Não vai passar por aqui, vai passar pela válvula de retenção, que vai permitir o fluxo nesse sentido, e ela vai subir, tá? Mas na hora de você fazer descer, ela pode descer com tudo. Por quê? Porque você tem esse peso da carga que está puxando para baixo, tá? E aí mais a pressão aqui do óleo. Então pode acontecer dela descer de uma vez, né? E isso ser prejudicial ao teu sistema, né? A estragar o pistão, pode danificar também a carga que está na ponta do eixo do pistão. Então você coloca essa válvula para contrabalancear. Por quê? O que acontece? Quando você encher aqui, ó, vamos supor que você colocou aqui, você está com esse lado cheio, né? Vamos falar que tem 60 kg, tá? Então, quando ela estiver aqui no centro, como está a válvula direcional, não vai sair pela válvula de retenção, porque desse lado ela bloqueia, do lado da bolinha é bloqueio, e aqui você tem um líquido parado, tá? E esse líquido não tem como sair daqui, tá? Então acontece, quando você colocar esse fluido desse lado, vamos supor que você coloca 60 kg aqui, o que vai acontecer? Se você está com ela regulada a 60 kg, né, ou vamos colocar aqui assim 58, né? Porque tem que vencer a força da mola. Se está regulado com 58, ela não vai permitir com que essa carga desça de uma vez só, né? Então, conforme você está vencendo a pressão regulada nessa válvula, ela vai descendo devagar. Então, você está criando um contrabalanço. Você está criando uma pressão contrária à força que está vindo aqui pela área de atuação do seu pistão, tá? Pela área maior. Então, ela faz esse contrabalanço de força, de pressão. Então, ela não permite que, nessa situação, a carga desça de uma vez só, tá? Ela desce aos poucos. Ela desce mais suave, com a velocidade da vazão que você está colocando na entrada. Aqui a gente tem uma válvula redutora de pressão, tá? No caso, a válvula redutora de pressão ela é normalmente aberta. Você vê que ela está fazendo uma leitura na saída e ela também aqui na mola ela tem uma drenagem, tá? Então acontece. Acontece nessa válvula redutora de pressão. Qual que é a intenção aqui? A intenção é reduzir a pressão que vai ser aplicada sobre esse atuador, tá? Então, no caso, você está colocando, vamos supor que você esteja colocando 60 quilos, 60 kg força por centímetro quadrado de pressão aqui nessa linha, né? Toda essa linha está com 60 kg, mas você quer somente que 30 kg esteja aqui, né? 30 kg atue sobre esse pistão, tá? Então você vai regular pela mola esses 30 kg. Essa realimentação vai informar a sua válvula que aqui em cima já chegou em 30 kg, tá? Vai informar que chegou em 30 kg. E o que vai acontecer? Ela vai ser pilotada pela própria pressão da linha. Então a tendência é que ela vá fechando aqui, né? Vai bloqueando a passagem do líquido.
E aí você só tenha os 30 kg aqui em cima, na parte de cima, tá? Ligado ao líquido. Então você acaba reduzindo a pressão que está sendo aplicada sobre o seu pistão, né? Numa situação que tem que ter uma aplicação de uma pressão menor sobre o pistão, ela tem essa finalidade. Ela está reduzindo porque ela está lendo o que tem aqui na saída. Ela vai comparar essa saída com aquilo que foi regulado na mola e aí vai fechando. Então ela faz a redução de pressão porque ela não permite que suba mais do que o que você já regulou. Tudo bem? Tá. E aí na hora de sair também, pessoal, se está colocando pressão aqui desse lado, por causa que o líquido está entrando, ela vai passar pela válvula de fluxo, tá? Válvula de retenção aqui. Aqui está mostrando nesse quadro, pessoal, a diferença entre operação direta e operação remota. Tá? Então, se ela é operada, né, se ela tem uma operação direta, ela é operada pela própria linha do seu sistema, né, pela própria alimentação. Então, aqui está mostrando uma válvula assim. O que você percebe aqui nessa válvula? Tá? O que você está percebendo aqui? Tá? Você percebe que essa válvula está sendo atuada pelo sistema. Então o líquido está entrando nessa parte, por enquanto está bloqueado, mas também entra por aqui, ó. Tá? E aí quando ela entra por aqui, ela empurra o carretel para cima, que vai contra essa mola, que é essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui são a mola. Essa parte bolinha aqui é a mola. Então ele empurra para cima e aí quando vence a força da mola, né? Apesar que aqui também sobre a sapata aqui, ó, do carretel acaba aplicando pressão e o líquido vai embora, passa por aqui, tá? Quando você tem uma operação remota, olha só a simbologia como muda, né? Você tem aqui a linha tracejada, a operação remota, o líquido vem por aqui, tá? E empurra, então só que não está vindo, né? Ele não está sendo operada pelo líquido que está entrando aqui no centro, tá? Aqui do centro está parado. Apesar dele fazer força para cima, por fazer força aqui no carretel, quem vai permitir a passagem mesmo vai ser aqui por baixo, que tem uma área maior de contato. Aqui vai ajudar também, porque está fazendo força para cima o líquido, mas junto aqui você vai ter essa atuação e vai permitir que o líquido passe. Então, operação remota porque está separado. Aqui vem aqui do sistema, você está operando a válvula, e aqui vem de outro ponto, tá? Essa operação remota. A válvula de descarga, pessoal, aqui já coloca, né, que é uma válvula normalmente fechada, operada remotamente, tá? Então aqui, ó, um exemplo dessa aplicação, né? O que está acontecendo aqui, ó? Você está fazendo uso de um acumulador. Esse acumulador você vai encher ele de líquido, tá? E aí o que acontece? Quando esse acumulador está carregado, você pode utilizar o líquido dele, tá, para alimentar o seu sistema, o seu processo aqui e utilizar na bomba. Então esse acumulador vai ajudar a manter a pressão nessa parte de cima do sistema, tá? O acumulador ele vai manter, por exemplo, se você regulou o acumulador para 60 kg, na hora que ele estiver totalmente carregado, você vai ter os 60 kg aqui na linha. É claro que conforme vai descendo o líquido, vai diminuindo essa pressão, tá? Então acontece, você vê aqui nessa instalação que você tem uma válvula de retenção, tá?
Então ela está gerando aqui os 60 kg na linha. Está gerando 60 kg, o que vai acontecer? Ela vai carregar esse acumulador, vai carregar o líquido aqui dentro. Quando chegar em 60 kg, você vai informar, de forma remota, você vai informar aqui, ó, a sua válvula de descarga que está fechada aqui para ela abrir, tá? Ou seja, vai ter os 60 kg, vai ocorrer a pilotagem, que ela vai empurrar para baixo, essa frecha vai alinhar e aí acontece, aqui a bomba não vai estar mais exposta a 60 kg. Ela vai estar exposta a uma pressão bem baixa, próxima a zero. Por quê? Porque como aqui tem como você chegou a 60 kg aqui, e você tem essa válvula de retenção, ela está fazendo uma pressão aqui de 60 kg, né? Para baixo, quilograma força. Está fazendo essa pressão para baixo aqui nesse ponto, tá? E aí, como aqui está o fluxo livre para o tanque, ela vai encontrar o caminho mais fácil. Então, vai passar pela válvula. Então, você não acaba tirando assim o peso sobre a sua bomba, né? Então, assim, você acaba aliviando, tá? O trabalho da sua bomba e o trabalho da sua linha de alimentação aqui, tá? Acaba aliviando para a bomba aí, não submetendo a pressão, diminuindo a pressão, você acaba também diminuindo a temperatura do líquido, tá? As formas de dreno, tá? As formas de dreno das válvulas de regulação de pressão, elas podem ser interna ou podem ser externa, tá? Então, interna é quando a drenagem da válvula acontece por meio da própria válvula, tá? E externa é quando você precisa de uma tubulação para fazer isso, tá? A gente vai ver alguns exemplos de dreno interno e externo daqui a pouco. Sistema de alta e baixa pressão, tá? O que acontece? Você tem aqui, pessoal, duas bombas, tá? Ligadas aqui ao motor. Essa bomba, ela tem um volume alto, tá? E essa daqui tem um volume mais baixo, tá? E qual que é a finalidade? A finalidade é quando você precisa de uma pressão alta no sistema, tá? Então, você precisa que a pressão no sistema ela se carregue de forma, a pressão carregue de forma rápida, tá? Você acaba fazendo uso dessa topologia aqui, né? Então, carregamento rápido de pressão nessa linha, tá? Então, o que acontece? Essa bomba manda um volume alto, tá? Ela manda um volume alto. E aí, quando chegar na pressão de 60 kg, vamos supor que seja 60 kg que você regulou, tá? Aqui tem uma válvula limitadora normal, que é a válvula para você regular qual que é a pressão dessa linha. Então, vamos falar que você queira 60 kg, tá? Mesmo força por centímetro quadrado. Então, acontece, se você precisa, se essa linha não está em 60, se ela não está em 60 kg, o que acontece? Essa bomba ela vai mandar um grande volume para conseguir chegar rápido nessa pressão, junto com a de baixo volume, tá? E quando chegar nessa pressão de 60 kg, o que vai acontecer? Vai acontecer, pessoal, que a própria linha, a própria tubulação, ela vai pilotar a válvula de descarga para retornar o líquido para o tanque. Então, esse volume alto, ele vai ficar em alívio, vai ficar o líquido retornando para o tanque, tá? E aí, essa bomba de volume mais baixo, ela só vai manter essa pressão na linha dos 60 kg. É só para manter agora, né? E aqui tem a válvula de retenção que ela não vai permitir que o líquido passe para cá, tá? Então,
você precisa recarregar rápido o seu sistema, a pressão do seu sistema, você pode fazer uso desse sistema, né? Aqui a gente vê um tipo de uma prensa que quando ela precisa subir para cima, você vê aqui, ó, a conexão é para que ela suba para cima aqui, né? Então ela faz com que tenha pressão rápido para que ela consiga subir para cima esses dois pistões junto, tá? De forma rápida aí. Vamos lá. Aqui é o símbolo, tá? Das válvulas que a gente trabalhou, a válvula limitadora de pressão, válvula de descarga, válvula de sequência, como falei, normalmente fechado, tá? A válvula de contrabalanço, tá? Um detalhe daquela imagem lá em cima, né? A válvula de sequência você vê que ele é na parte traseira. Eu acho que lá naquela imagem estava errado, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Essa imagem aqui está errada, né? Então, na verdade, a válvula de sequência ela é normalmente fechada, tá? Então, a classe já tem que estar para cá, tá? Ela tem essa parte de drenagem, tá? E não dê a pressão que está em cima, né? Essa válvula que está aqui, na verdade, é a válvula de redução, não de pressão, né? Aqui é a redução de pressão, isso aqui. Né? Na verdade, a de sequência ela lê a pressão que está aqui na entrada, né? Então a válvula de sequência ela lê a pressão que está aqui na entrada, ó. Ela lê a pressão que está aqui na entrada. Quando chegar aos 60 kg aqui, por exemplo, que a gente está dando 60 kg, porque assim, enquanto está tendo vazão aqui, não está totalmente cheia, a pressão não vai estar em 60, ela vai estar um pouco abaixo, porque aqui está em movimentação, está enchendo. Na hora que terminou de encher, vai pressurizar. Pressurizou, chegou em 60, ela leu essa informação aqui na entrada, aí ela que estava fechada, ela abre, vem para essa posição central e permite com que ele avance. Então a leitura não é na saída, não é na via secundária aqui, tá? Não é na via secundária aqui que está mostrando. A leitura da válvula de sequência é na via primária, tá? Na entrada aqui, ó. Tá? Então essa válvula aí está errada nesse exemplo. A válvula de contrabalanço, a gente viu a atuação dela. A válvula de contrabalanço diferencial com retenção, a gente vai dar uma olhada também daqui a pouco. E a válvula redutora de pressão, normalmente aberta com a leitura na secundária. Você vê que está lendo secundária e tem um lendo aqui. Tá? Então, pessoal, aqui traz algumas características, tá? Em relação às válvulas de controle de pressão, o que são elas, tá? Quando a válvula de pressão, né, válvula de controle de pressão, cujas vias secundárias são pressurizadas, elas têm dreno externo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a válvula redutora de pressão, ela
essa linha aqui vai ficar pressurizada. Então você vê que ela tem um dreno externo aqui, ó, tá? Válvula de controle de pressão cujas vias secundárias estão conectadas ao tanque tem geralmente drenos internos, tá? Então, no caso, deixa eu ver aqui, a válvula de contrabalanço, né, entra nessa situação, tá? Então, você vê aqui, ó, que não tem aquele símbolo de drenagem como... Calma aí, pessoal. Olha só. Essa válvula, ó, ela tem um símbolo de dreno, né? Porque pressuriza o lado secundário. A válvula de contrabalanço, ela tem essa via aqui, ó, ela vai estar ligada ao tanque. A via secundária vai estar conectada ao tanque, tá? Então não precisa de dreno externo, tá? No caso aqui, ó, o que acontece? Vamos ver lá a imagem do contrabalanço. Olha só. Aqui, ó, você vê que aqui ela vai estar ligada ao tanque quando você mover essa válvula direcional. Quando ligar nessa flechinha aqui e ligar com o reservatório, o líquido vai embora, tá? Então ela não precisa desse dreno externo, tá? E para passar fluxo inverso através de uma válvula de controle de pressão, usa-se uma válvula de retenção, tá? Então, toda vez que tiver que voltar líquido, né, você faz uso de válvula de retenção. Tem que voltar líquido, tem que sair do pistão, você acaba fazendo a utilização dessa válvula, tá? Aqui vai mostrar válvula de controle de pressão operada por piloto, tá? Então, aqui é o funcionamento dela. Então, tudo isso daqui está em um único corpo, tá? Essa daqui é o símbolo completo, só que a gente vê normalmente símbolo simplificado. Então, o que acontece? Você tem o fluido, o líquido entrando aqui, tá? Além ela vai pilotar através do líquido que está entrando, só que ela vai ter que vencer a força da mola e vai ter que vencer também a pressão. Você vê que, ó, existe... O líquido vai vir aqui em cima, então o líquido vai ajudar a mola a fazer pressão aqui em cima. Só que a pressão que está aqui em cima, ela vai ser regulada por essa válvula limitadora, tá? E aqui, ó, tá ligado já direto com o reservatório, tá? Por que isso, né? O que acontece? Você vai acabar aliviando o trabalho dessa mola, tá? Essa mola aqui você vai acabar aliviando o trabalho dela, tá? E também na prática o que acontece, ó, perceba o seguinte, que se você faz uma utilização somente da válvula reguladora normal, que você tem aqui a mola, tá? Linha torta, né? Então aqui, ó, essa daqui é uma válvula limitadora simples, tá? Que não tem essa pilotagem, tá? Então, o que vai acontecer? O próprio líquido vai operar ela, tá? Então, acontece, você fez uma regulagem aqui em cima, quando essa pressão vencer, passa. Só que o que acontece, ó? Antes que aconteça de chegar em 70 kg, tá? Já começa a abrir a sua válvula, tá? Esse gráfico é em relação a essa válvula aqui, ó. Então, um pouco antes dos 70 kg que você regulou, ela já começa a abrir. E aí, se você tem um fluido, beleza, você quer
você quer, vamos supor assim, você quer um fluxo de 40 litros por minuto, né? E também uma pressão de 70 quilos, tá? Então ela vai abrir um pouco antes, você vai conseguir chegar nesse ponto que você quer, só que se por causa da pressão que a bomba está gerando, gerar uma vazão maior, a tendência é que sua pressão, ó, ela aumente também, tá? Devido a esse aumento da vazão, devido à força da bomba, tá? Então é capaz da sua pressão passar e começar bem antes a abertura dela, tá? Quando ela tem essa pré-operação, o que acontece? A pressão de abertura acaba sendo mais próximo do ponto que você deseja, tá? E também, se caso a vazão tenha tendência de aumentar, né, o fluxo tem a tendência de aumentar, ele não vai conseguir aumentar tanto essa pressão. Por quê? Porque você vai ter esse líquido ajudando aqui, ó, tá? Você vai ter essa pressão. Então, no caso aqui, ó, seria uma pressão, nesse exemplo de 70 kg, você teria 70 kg aqui de pressão, ajudando a manter essa válvula, como fala, ajudando a não ultrapassar do tanto que você desejou colocou como limite aqui, tá? Então você não tem muita discrepância na pressão também quando exceder a vazão, tá? Aqui esse esquema todo, pessoal, esse esquema todo aqui, ó, tá? É isso daqui, tá? É isso daqui. Então você vê aqui em cima, ó, o símbolo, esse símbolo de redução, tá? É devido a esse orifício que você tem aqui, ó. Esse orifício que você tem aqui no carretel, tá? Esse orifício aqui, ó. Então tem aquele símbolo de redução, tá? Então aqui você tem duas partes. Você tem aqui a válvula principal, tá? Com o seu carretel e com a sua mola, tá? E você tem o circuito secundário, que vai ser o quê? Vai ser essa válvula agulha com essa mola e aqui em cima com o parafuso de regulagem, tá? Então a pressão você acaba regulando nesse parafuso de cima aqui, tá? Então aqui vai ser a vazão principal, essa parte, tá? Essa parte é a vazão principal. E aqui você tem esse orifício, por quê? Porque o líquido vai passar e vai pressurizar aqui, tá? E vai fazer força contra a agulha, tá? Então, aqui vai mostrar a explicação de forma separada, tá? Primeiro mostrando o funcionamento da válvula principal, tá? Então, na válvula principal, você tem a pressão do sistema atuando, fazendo força contra, no caso, uma válvula limitadora comum, tá? Você teria essa situação da pressão sendo exercida aqui contra o carretel, contra o sapato, e aí tentando vencer a força dessa mola para que o líquido possa escorrer, tá? Na válvula pilotada, pessoal, o que acontece? Essa mola que tem aqui, ela não precisa ter uma pressão muito grande. No caso que ele colocou 2 kg. Então acontece, somente considerando a parte principal, se aqui tem 2 kg a mais do que a força da mola de 2 kg, né? Vamos falar assim, supere os 2 kg de força da mola, que você coloca 3 kg aqui para cima, tá?
você vai vencer a força dessa mola e aí o líquido vai escorrer para cá. Tá? Então, na válvula quando você usa esse sistema aqui, no caso ele está explicando somente a parte principal, tá? Nessa parte principal, essa mola, tá? Essa mola que está aqui, ela não precisa ter uma pressão muito forte. Por quê? Porque devido ao orifício que você vai ter aqui, ó, o líquido que vai estar aqui, ele vai estar pressurizando, vai estar ajudando nessa pressurização. Tá? Então essa mola não precisa ter uma força tão grande. Tá? Agora aqui na válvula secundária é que está a pressurização total. Então aqui você tem uma válvula agulha, tá? E aí, como a área aqui é bem menor e a mola está fazendo uma força, você está gerando uma grande pressão aqui nessa parte. Devido à área de contato da agulha com a força gerada pela mola, você tem uma grande pressão. Tá? Então, acontece, quando a pressão aqui for, no caso você regulou para 70 kg, quando for maior que 70 kg, tá? A pressão aqui for maior que 70 kg, vai empurrar essa válvula agulha e o líquido vai escorrer por aqui. Ó. No caso, se você reparar, olha só, aqui está o caminho. Ó. Quer ver? A válvula inteira. Né? Então, acontece, você vai ter 70 kg aqui sendo aplicado do fluido, mas esse líquido também vai passar aqui por esse orifício. Vamos lá. Então acontece que no funcionamento da válvula, você vai ter 70 kg empurrando para cima. Mas devido a esse orifício aqui, ó, o líquido vai subir aqui e vai pressurizar toda a parte de cima. Devido a essa válvula agulha, que está segurando o líquido aqui nessa parte. Quando passar de 70, essa válvula vai permitir aliviar e o líquido vai embora aqui pela saída. Então é um dreno interno. Ó. Isso daqui é um dreno interno do piloto. E também aqui para o líquido principal você tem o dreno interno por aqui, tá? Pela via principal aqui. Então o que acontece? Essa válvula agulha vai ajudar a ter os 70 kg, tá? E quando aqui passar, aqui na parte de baixo, passar de 70 kg, vencer os 2 kg aqui da mola, vai empurrar para cima, tá? E o líquido vai passar, vai embora. Tudo bem? Ok? Aqui ele está mostrando que outras válvulas também podem operada por piloto, tá? No caso aqui ele colocou uma válvula de sequência, tá? Uma válvula de sequência operada por piloto. Então você tem no carretel ele tem um caminho que vai ligar aqui a parte de cima, tá? Para que ele vença essa pressão que está sendo exercida e possa ter essa atuação, tá? Então ele mostra que outras válvulas podem ter piloto. Aqui está mostrando uma situação de piloto remoto. No caso, o piloto, essa válvula, no caso essa válvula principal, ela tem uma pressão maior, tá? Para conseguir abrir aqui, para o líquido vir embora para esse lado, uma pressão maior do que a pressão da válvula pilotada remotamente. Então, qual que é a finalidade de uma válvula piloto remota? É você ter facilidade de atuação nessa válvula. Você pode estar à distância da válvula reguladora de pressão. Então, essa pressão aqui está chegando aqui, só que você regula com uma pressão menor do que a principal aqui, ó. Tá?
E aí quando chegar, por exemplo, em 56 kg, que você, vamos falar assim, que você regule essa pressão aqui, o líquido vai vazar, né? Então aqui você vê que tem um dreno externo, precisa de um dreno externo aqui para essa parte. Em 56 kg vai vazar o líquido e aí acima de 56 vai vencer a força que está aplicando aqui, né? No caso que você começa a aplicar 60 kg, já venceu os 2 kg da mola, já venceu os 56 aqui exercida por causa do piloto remoto e vai acabar abrindo, permitindo que o seu líquido passe. Tá? Aqui está mostrando uma válvula limitadora de pressão operada por piloto, só que já um símbolo simplificado. Tá? E aqui a válvula válvula piloto remoto, tá? Sendo atuada aqui pilotada pelo próprio sistema. Tudo bem? E aqui o dreno, né? Tem que ser ligado ao tanque. Tá? Então, aqui está mostrando um sistema de ventagem, tá? Que é um sistema que você pode utilizar em paradas. Vamos falar assim, você precisa dar manutenção na sua bomba, tal, e aí o que acontece? Quando você precisa aliviar a pressão que está aqui embaixo, né? Então você tem um ponto de drenagem, tá? Para fazer a drenagem do líquido aqui em cima não vai ter pressão. E aí, claro que qualquer força que você aplica nessa parte de baixo vai fazer com que o líquido vá embora. Tá? Aqui mostra uma forma de fazer essa ventagem, você tendo aqui uma válvula solenoide para ventagem. Você atuando nessa solenoide, você vai pilotar essa válvula normalmente fechada. Por quê? Né? Porque quando você faz essa situação de ligar o tanque, ela vai abrir, né? Já devido à força que vai estar aqui em cima. Então você vai ligar a bomba já direto com o dreno, tá? Uma situação aí de manutenção seria útil, tá? Bomba de circuito. Aqui está mostrando um outro método, tá? De você aqui embaixo ele está mostrando o primeiro método apresentado, né? Você tendo uma pressão nessa linha, quando chegar na pressão que está na parte de cima, quando o acumulador estiver totalmente carregado, ele atuando, tá? E aqui está mostrando quando você utiliza o sistema de ventagem para fazer isso. Então você teria aqui no caso um pressostato, o pressostato, tá? Ele lê a pressão e aí ele faz modificação de umas chaves. Essas chaves você faz a utilização para ligar a solenoide, tá? E ele mostra como uma vantagem, por quê? Uma vantagem não, desculpa pessoal. É uma outra forma, né? De você atuar, de certa forma até vantajoso, porque você alivia a pressão sobre essa válvula, tá? Então essa válvula limitadora de pressão é aquela aqui nesse símbolo, ela
ela tem aquela construção da pressão vindo para a parte de cima para ajudar a mola, tá? E aí o que acontece? Você acaba, quando você usa o sistema de ventagem, você consegue o mesmo efeito, né? O pressostato vai chavear, vai ligar a solenoide, vai tirar a pressão que está aqui na parte de cima onde está a mola, né? Na parte da mola. E você vai ter o líquido ligado aqui direto para o tanque. Tá? Então não vai estar atuando sobre alta pressão. Você não precisa de uma alta pressão para estar fazendo atuação aqui sobre essa válvula redutora. Tá? Aqui é um outro método, em vez de se utilizar solenoide, válvula pressostato, utilizando uma válvula de contrabalanço por pressão diferencial. Tá? Então aqui nessa situação você tem um pistão diferencial, a válvula agulha, tá? Essa válvula de retenção. Então assim, enquanto o acumulador não está carregado, né? Por essa via você vai ter aqui o líquido entrando e alimentando, tá? Alimentando o acumulador, tá? Quando esse acumulador estiver carregado, o que vai acontecer? Você vai ter pressão tanto indo para o acumulador, essa pressão também entrando aqui, ó, e sendo limitada pela agulha da válvula piloto. Tá? Então, assim, você tem 70 kg aqui na linha. Esse 70 kg está indo enquanto o acumulador está descarregado. Ele está descarregado. Tá? Você vai ter pressão nessa parte. Tá? Então, você tem 70 kg entrando aqui. A válvula agulha segurando essa pressão. Tá? Aqui você está com o pistão lacrando essa parte, mas aqui você tem o líquido entrando aqui também, alimentando. Então você vai ter os 70 kg aqui, tá? Esse pistão vai estar recuado, ok? Devido à força que você tem aqui do óleo, tá? Aqui embaixo vai mostrar uma imagem que mostra melhor essa situação. Olha só. Enquanto está descarregado, o acumulador sendo carregado, tá? Aqui você vai alimentar o acumulador, o líquido vai estar chegando aqui, só que essa pressão desse lado é menor do que esse lado, tá? Porque o acumulador está carregado. Então, a pressão do líquido aqui, ó, vai manter fechada a passagem, tá? Mas o que acontece? Quando você carregar o acumulador, tá? Quando você carregar o acumulador, a pressão aqui em cima vai empurrar esse pistão diferencial, tá? E aí quando ele empurrar, ele vai empurrar essa agulha. Então a agulha vai aliviar a pressão que estava aqui desse lado, tá? Se tendo 70 kg, vamos falar assim. Vai aliviar e aí o líquido que está aqui vai conseguir empurrar de forma fácil para cima e vai voltar para o tanque, tá? Então no caso aqui, ó, vai ser uma luta diária, porque mesmo que você tenha 70 kg do lado do pistão diferencial e 70 kg do lado da agulha, tá? Vamos falar assim, pressão, né? 70 kg força por centímetro quadrado de pressão. Mesmo que a pressão seja igual, esse cara aqui, ele vai vencer a força da agulha devido à área, né? Aqui vai ter uma área maior de contato e aqui tem uma área pequena. Então, devido a essa área de contato, aqui vence a força da agulha e empurra.
e aí o líquido vaza, tá? Então, quando ela chegar aqui em 70 kg, vai vencer, mesmo que a pressão seja igual dos dois lados, vai vencer o pistão diferencial por causa da questão da área, tá? Então, aqui fala que é 15% maior a do pistão diferencial. Então, ou seja, quando a pressão cair 15% desse lado aqui, a pressão desse lado cair 15%, vai voltar a realimentar o seu pressostato, o seu acumulador, né? Vai voltar a alimentar ele. Tudo bem? Ok, pessoal? Então essa foi nossa aula hoje sobre reguladores de pressão, tá? E até a próxima.